a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Quinta-feira, dia de ensino, também dia de noite de adoração, de louvor e glorificação. Amém? Amém. Quero já antecipadamente justificar aqui a ausência do nosso irmão José Carlos, que tem nos auxiliado, dirigindo a primeira parte. Ele socorreu sua filha Sabrina, em questão de saúde, precisou ser levada ao hospital. Ele e irmão Deus estarão ausentes nesta noite. Nós vamos logo mais tarde. Amém? Convidar os irmãos a ficarem em pé. Pedir para a nossa irmã Mônica, que depois eu quiser fazer uma oração. Amém? Que nós possamos, Senhor Deus Pai, entrar, porque quando fala, me alegria quando me disser que vou à casa do Senhor, e nós estamos aqui na alegria de buscar, Senhor Deus, mais uma vez a melhor parte, Senhor Deus, de aprender, Senhor Deus, a tua palavra, para que nós possamos também, Senhor Deus, guardar na tábua dos nossos corações, Senhor Deus Pai, e praticar o melhor, Senhor Deus, que o Senhor tem para nós, Senhor Deus, que é a tua palavra, Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus Pai, e vai de encontro, Senhor Deus, aqueles, Pai, que ainda podem estar e estar com, Senhor Deus, impedimento, tira, Senhor Deus, todo tropeço, todo impedimento, desperte o teu povo, Pai, porque eles estão perdendo o melhor da parte do Senhor, para que eles não venham, Senhor Deus, continuar olhando nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles possam, Senhor Deus, olhar para o alto, que é o Senhor, que o Senhor tem, Senhor Deus, a derramar, Senhor Deus, na nossa vida, que o Senhor tem a derramar na vida deles, Pai, vai de encontro, tira todo o impedimento, entra na mente, entra no coração, no âmbito íntimo deles, Pai, para que eles possam, Senhor Deus, Pai, ouvir a tua voz, Senhor, pega pelas mãos, aqueles que se encontram fracos, aqueles que se encontram desanimados, entra na mente, tira, Senhor Deus, toda célula maligna, Senhor Deus, Pai, vai despertando o teu povo. Esta noite nós te pedimos, mas nós te pedimos, já te agradecemos, Senhor Deus, Pai, por esta noite, por este trabalho, pela palavra que o Senhor tem para nós, Senhor Deus, Pai, nesta noite, Senhor Deus, Pai, assim nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, eu juntamente com a tua festa relevou a tua voz em oração. Estou aqui, Pai, também elevando a minha fraca e humilde voz diante do teu trono. Pai, muito obrigada pela manhã que passou, pela tarde,
Chegou-se a noite, Pai, nós estamos aqui no tua casa para te adorar na beleza da tua santidade. Toma todo este trabalho, Senhor, na tua mão. Opera maravilha, opera poder aqui neste lugar, Pai, porque o Senhor é poderoso. Só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Pai, descortina as janelas dos céus nessa noite, derrama chuvas de bênção. Visita os enfermos da tua casa. Visita, Senhor, porque o Senhor é poderoso para curar. O Senhor é aquele, Senhor, que entra onde nós não podemos entrar. Digno, Senhor, de glória, de honra, Senhor. Eu creio no poder da oração. Eu creio que a oração move o coração do Senhor. Toma, Senhor amado. Toma aqueles que ainda não chegaram, que estão para chegar. Senhor, porque o Senhor é poderoso. Fica conosco, Senhor, nessa noite. Abençoa, Senhor, o mensageiro que irá trazer o estudo, Pai. Bom, descortina de janelas dos céus nessa noite, Pai. Derrama umas chuvas de bênção sobre a tua casa, sobre as nossas vidas, Pai. Cobre-nos com teu sangue e nos conceda uma noite de vitória, em nome de Jesus. Amém. 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 Poder sentar, irmãos, quero olhar a nossa piscina, aí nos dois louvores. Amém. Vimos as águas
sempre ouvi. Cantar esse hino e acaba fazendo parte da nossa história. E a gente canta, vai cantando. A questão é assim, eu particularmente eu tenho um filtro na minha cabeça que eu filtro tudo. Eu filtro tudo. Ah, é um hino maravilhoso, mas escute aqui, presta atenção. Nessa estrofe. Fala assim, ó, acho que é na segunda estrofe. O hino todo fala de amor. Mas aí fala assim na segunda estrofe. Olhar com simpatia os erros do irmão. Está certo isso? Está certo, pastor Jesus? Porque uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: a palavra falada, a palavra oral, ela não é o melhor veículo para o efeito de expressão do pensamento. Uma coisa é pensar, outra coisa é falar. Mas é o que nós temos. Então, você não olha com simpatia para o erro do irmão. Você olha com simpatia para o irmão. Entendeu, irmão? Oliveira? Porque quando fala assim, olhar com simpatia o erro, ué, como é que eu vou olhar com simpatia para um pecado, para uma situação que é um erro que a pessoa esteja cometendo? Não pode haver simpatia para com ele. Pode haver irmão. Não. A gente tem que separar a pessoa do ato em si. A gente não ama o pecado, a gente é o pecador. A gente ama o pecador. Mas o pecado ele tem que ser sempre odioso, tem que ser sempre odiado. Pecado é pecado, erro é erro, mal feito é mal feito. Então, o foco aqui, evidentemente, o autor, penso eu, é a pessoa. Seria olhar com simpatia para o irmão que errou, mas não olhar com simpatia o erro do irmão. Porque qualquer erro vai ser sempre erro. E olhar com simpatia pode ter essa conotação de gostar do erro, apreciar o erro, ou mesmo apoiar aquele erro. Então, assim, é um hino clássico, consagrado, mas tem esse ponto que eu sempre fico, que eu pondero e tenho que reconsiderar. A gente acaba cantando, porque como é que você vai mudar a letra, né? Mas é um ponto de atenção para nós filtrarmos tudo que a gente ouve. Porque a gente pode cair nesse tipo de ignorância. Não pode haver simpatia para o outro. A Bíblia diz que é tão pecador quem peca como quem apoia. Paulo falou isso lá em Romanos. Tem um camarada que comete o erro e tem um camarada que apoia. Não está tanto tão errado um como o outro. Então a gente precisa separar, né? O ato da pessoa. Vamos amar a pessoa, vamos amar o pecador. Mas o erro ele tem que ser sempre ponderado. Amém? 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 Hoje é muito de ensino, então essas coisas precisam ser ditas. Quero convidar o pastor Gênesis para uma salvação. E nós vamos adentrar no ensino da palavra. Nos últimos trabalhos. Pode ser, irmãos. Amém. Cumprimentar também os irmãos que estão nos assistindo à distância. Dar as boas-vindas a eles. Amém. Seja bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero deixar um versículo do livro de Ezequiel 22, é o verso 30. Verso 30 diz assim: Eu busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Aqui nós, lendo o capítulo 22, fala sobre as abominações de Jerusalém. Não é? Porque o povo estava muito distante de Deus, não buscava, não se preocupava, não é? Isso é muito perigoso, não é? Mas o Senhor procura, vocês veem, às vezes, mas tem poucos que estão orando, mas se tiver um orando, Deus está atento, né? Lá no livro de Tiago, no capítulo 5:16, na parte B, diz assim: a oração feita por um justo
pode muito em seus efeitos. Então a oração, ela tem um poder extraordinário, não é? Então, a palavra diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, onde está falando de fé, no Hebreus 11 fala de fé, mas aí ele manda como se aproximar de Deus, no capítulo 11:6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador. Você não está orando ao acaso, você não está orando a uma imagem, não é? A imagem tem olhos, não vê, tem mãos, uma pata, não anda, enfim, ela não existe. É um boneco feito, Deus até proibiu fazer imagem de escultura, seja do que fosse, porque a glória dele jamais daria imagens, não é? Está lá no 42:8 do livro de Isaías. Mas, irmãos, é muito importante esse nosso momento aqui. Hoje é um culto de ensino, naturalmente, nós estamos já recebendo instrução até naquilo que é mal colocado na redação do louvor, como o pastor fez aqui uma observação, mas às vezes a gente não atenta, né? Mas é muito bom atentar, né? Porque você está falando, você tem que falar com convicção. Mas a oração, o buscar, o estar na presença de Deus, o estar na intercessão, como nós estamos aqui, é importante, né? Porque nós estamos na presença de Deus e com certeza o Ministério de São Miguel Paulista está nas nossas orações, a sede está nas nossas orações, as congregações, as nossas lideranças. Hoje o nosso presidente da UPOR, pastor Antônio José Carneiro, conversou comigo e disse: estou para fazer uma viagem para um simpósio no Pará. E ora aí, porque os recursos estão pequenos, né? Para levar uma equipe para fazer esse trabalho aí. Então enfrentamos essas dificuldades, mas a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a sua vinda aqui, não é? Porque se você pode vir e não vem, você está perdendo uma oportunidade de buscar o reino de Deus, de se envolver com as coisas de Deus. E valorizamos muito a nossa presença aqui, porque às vezes a gente começa cobrando os presentes. Só que estivesse aqui, que esteja aqui, os olhos do Senhor estão sobre este e a sua oração, com certeza, é o que diz Tiago 5,16 da parte B. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus abençoe. Amém. Em nome de Deus. Fica em pé, pedir para o nosso missionário dos dias nos elevar a luz dessa palavra de oração, para nós adentrarmos aqui no estudo. Amém? Senhor, meu Deus, graça te damos, Senhor, por mais uma oportunidade. Senhor, nos concede estar aqui na tua casa, para junto, Pai, os agradáveis aqui, meu Pai, o Senhor da glória, nos glorificar ao teu nome, Senhor. Deus do poder. Deus, eu te peço, Senhor, todo esse trabalho da tua glória. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Alivia o teu povo nessa terra, assim que possa se despertar, Pai, nesse momento, Pai. Está todo perto da tua vida, Senhor. Agora vamos ouvir a tua palavra, que o Senhor possa agradecer a tua sobre o teu Deus, que possa nos dar um instrumento, meu Pai, que vem da parte de ti, Senhor, para a nossa vida. E o Senhor fica conosco, Pai, no teu caminho desse culto, Pai, para a glória do teu nome, Pai. Amém. Bem, irmãos, ainda em pé, vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, 7. Formou então o Senhor Deus o homem do
pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Amém. Poder aceitar. Nós estamos trabalhando aqui com o livro de Efésios, estamos no capítulo 2, versículo 1 a 3. E o texto que eu acabei de ler, ele é um complemento do assunto para efeito de entendimento. De repente alguma coisa que ficou meio que pelo caminho aí os irmãos vão entender a vinculação entre Gênesis capítulo 2, versículo 7 e Efésios capítulo 2, 1 a 3. Fazendo um rápido resumo aqui, nós vimos que dentro desses 3 versículos nós já estudamos aqui sobre as 4 influências, e o crente ele só pode estar debaixo de uma, é isso? Nós temos a influência da sensualidade, do mundanismo, a influência de Satanás, e nós temos a influência do Espírito Santo. E nós temos também que existe um curso, é isso? O mundo está caminhando, existe um princípio, um espírito, um princípio que está no comando das pessoas não regeneradas. E nós já fomos tirados desse meio, amém, irmãos? Amém. Um privilégio nós hoje sermos participantes de uma família que foi comprada a preço de sangue. Família essa que ainda está em formação, não é isso? A igreja ainda está em formação, a igreja ainda está sendo edificada, complementada, por conta daqueles que Jesus ainda vai trazer. Amém? E vai ser muita gente. Glória a Jesus. Porque Jesus falou assim: na casa do meu pai há muitas moradas. O céu cabe muita gente. Não precisa se preocupar com o lugar, com o espaço, lá tem bastante espaço. A gente sabe que em épocas de hoje, né? Hoje, em épocas de casamento, hoje, é aquela dificuldade de você fazer uma listazinha, né? Para colocar 100 pessoas numa lista de casamento, porque não dá para colocar todo mundo que você quer. Né? Então você vai fazer uma lista de casamento, é 100, 150 pessoas que você paga por cabeça. Na lista de Jesus cabe muita gente. E o preço já foi pago, já está garantido. Amém? Amém. Muito bem. Então existem as influências, 4 influências, existe um curso, existe também, nós falamos aqui a respeito da carne, a partir da ótica do apóstolo Paulo, que vê a carne sob 2 aspectos. Um aspecto que Paulo trata nas suas cartas, trata do corpo, que é o soma, vocês não se lembram, não é? O soma, e outro aspecto, quando ele se refere à carne, ele fala da sarx, que é o sistema. E é isso que nós vamos discutir um pouco hoje sobre a sarx, né? Porque o que acontece? As pessoas elas podem confundir, achar que todas as vezes que Paulo está falando da carne, ele está falando do corpo, e não necessariamente. E algumas pessoas, elas às vezes maltratam o corpo, maltratam o próprio corpo, na intenção de se tornarem mais santas, e não funciona. Isso não funciona, porque o problema não está no soma, não está no seu corpo, não é? Porque o corpo, para todos os efeitos, ele é nada mais e nada menos do que o instrumento de expressão do homem interior. Os irmãos estão entendendo? O corpo é um instrumento de expressão da alma. É como, por exemplo, se eu calçar uma luva,
veste meia? Fala, eu calça meia, crente. Eu falo, veste a meia. Não, você não veste a meia. Meia de uva a gente calça. Então imagine que eu calcei a luva, eu estou com uma luva na mão. Aí eu dou um tapa na cara do Pedrinho ali. O pai dele vai ficar bravo. Vai meter a mão na cara do pai também. Aí você fala, mas rapaz, essa tua luva foi a luva que bateu no pai do filho? Quem foi que bateu? O que a luva teve com isso? Ela só foi um instrumento, estava ali. A mão que está por dentro da luva é que é responsável pela atuação em si. Então, é claro que o corpo ele está agindo, ele está atuando, mas ele é instrumento do homem interior. O corpo ele está sendo instrumento, ele é instrumento, aí nós vamos entender. Ah, o corpo é instrumento da SAPS? Não. Aí nós vamos entender isso daqui. Gênesis 2,7 está escrito assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deixa eu perguntar aqui para a irmã Elisete: a irmã tem alguma fruta lá em casa? Lembra de ter alguma fruta? Sim ou não? Em casa? Tem alguma fruta lá? Tem. O que tem lá? Que fruta que está lá na sua casa? Maçã, muito bem. Aí a irmã Elisete tem uma maçã lá em casa. Vamos supor que isso aqui seja maçã. A Elisete, ela tem uma maçã. A Elisete é uma maçã? Não. Sim ou não? Não. Ter e ser a mesma coisa, sim ou não? Então a irmã Elisete, ela tem uma maçã, mas ela não é uma maçã. Ela poderia ter um abacaxi, mas ela não é um abacaxi. O que tem a ver com o texto? Tem a ver tudo. A título de analogia, tem a ver tudo. Porque o homem, o ser humano, ele não tem uma alma. Ele é uma alma. Presta atenção para você entender. O texto diz que Deus ele formou o homem do pó da terra. O que foi esse formou? O que foi que Deus formou ali do pó da terra? Foi o corpo. Deus formou o corpo. O solo. Do quê? Qual foi o material? Barro. Lodo, refúgio. Você pega no original lá, é do lodo, do refúgio. Aí Deus formou. Então Deus ele forma o corpo, mas ele cria a alma, compartilhando da sua própria essência. Então Deus ele forma o corpo da mulher. Imagina, né? Deus ele, quando a Bíblia diz que Deus formou, o entendimento é que Deus fez com as próprias mãos. Uma coisa maravilhosa, né? O interesse de Deus não chega a dizer, não. É uma expressão humana, né? Ele pegou o barro e modelou, formou. É uma coisa interessante quando a Bíblia faz algumas referências a Deus assim, a maneira de Deus agir. A primeira é essa de Deus formando o corpo. A outra é Deus cerrando o lado do homem. Deus cortou. Deus mesmo foi lá e cerrou. Então é o seguinte: é Deus que forma, é Deus que toca, é Deus que faz tudo ali, gente. Amém? É o trabalhar, é o carinho, o interesse de Deus em nós. E tem um conceito que diz assim, ó, tudo que Deus criou, presta atenção nisso, em geral, tudo, ele terceirizou. Deus ele falou assim, haja, nos primeiros dias da criação, haja luz, houve luz, haja águas, haja terra. Tal. Os seres inanimados. Mas os seres animados, os animais, ele terceirizou. Então, Deus ele ordenou que o mar criasse os peixes, que o mar produzisse os peixes. Deus ordenou que a terra produzisse os seres viventes e ele ordenou que a terra produzisse os animais. Quem foi que produziu os peixes? Foi o mar. Quem foi que produziu os animais? A terra. Mas o homem, ele mesmo criou. Ele não
terceirizou. Então veja bem, olha o ponto interessante de Moda Damastor. Quem foi que criou o peixe? Se você tirar o peixe do mar, o que acontece? Quem foi que criou a árvore? Se você tirar a árvore da terra, o que acontece? Quem foi que criou o homem? Se você tirar o homem de Deus, o que acontece, Pedrinho? Mas é inteligente esse Pedrinho, hein? Não é um negócio forte? Você não pode separar a criatura do Criador. Porque a existência de um está vinculada ao outro inexoravelmente. O peixe, ele nem tem consciência do mar, tem, sim ou não? Tem até uma fábula que tem uma lição bem interessante. Que diz que um peixinho um dia queria conhecer o oceano. Escute essa fábula. Aí ele perguntou: rapaz, eu queria conhecer o oceano. Aí o peixe lá falou: mas olha, só quem conhece o oceano é o peixe frontal, que é mais velho que todo mundo, ele sabe essa história do oceano. Ele falou: não, eu quero conhecer o oceano, porque diz que o oceano é maravilhoso, tem coisas maravilhosas e tal, e por aí vai, e ele é interessado em conhecer o oceano. Aí ele achou que o peixe que sabia onde era o oceano. Aí ele falou: queria conhecer o oceano, quero saber o caminho do oceano. Aí o peixe velho falou: mas você já está no oceano. Aí o peixe menino falou assim: não, isso é só água. Qual que é? É a lição de moral, né, da fábula. Às vezes você já está no lugar onde deveria estar, tudo de maravilhoso já está aí, o lugar da bênção aqui, e você está procurando o oceano, mas na sua visão não é só água. Ele já estava no oceano, ele achava que você era uma coisa e água era outra. E o peixe velho falou: não, amigo, tudo isso é um oceano. Ele falou: não, é só água. Entendeu? E ele é uma fábula. Agora, o peixe em si, ele não tem noção de que ele está no oceano. Mas ele percebe, ele sabe exatamente quando ele sai fora, sim ou não? Ele não tem noção de que ele está lá dentro. Não tem essa consciência. Mas quando tira o peixe, aí o negócio pega. Então você, a criatura, está ligada ao Criador. Aquele microfonezinho da tela cheio chique da televisão, né? Porque fica mais fácil manusear aqui a mão. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, assim, o homem pecou, ele foi afastado, separado, destituído daquela posição junto à glória de Deus. E fatalmente ele morreu. Amém? Todos nascem nessa condição. Muito bem. Então é o seguinte, volta lá para Gênesis 2,7, por favor. Deus, ele forma o corpo e ele cria a alma. Ele sopra nas narinas daquele boneco, que era só um boneco, não é? Feito de barro, e ele sopra no meio que o sopro de Deus entra em contato ali com... É interessante, né? Que tem uns detalhes assim, né? As colocações bíblicas. Deus, ele soprou. Ele poderia... Não, ele foi lá no nariz, aqui, ó. Aqui, nas narinas. Chegou lá, colocou a boca dele na narina. Como que inserindo. Deu para entender? Não foi o sopro de um vento. E para ventar, ele podia até mandar a mão, sim ou não? Sim. Se fosse só vento, pegaria uma folha lá de bananeira, pô, ele soprou na narina. E a partir desse contato, sopro divino, Deus, ele compartilha a sua essência com o homem, se torna alma vivente. Então, presta atenção, o homem, ele não tem uma alma. Se você até hoje pensava que você tinha uma alma, então hoje você está aprendendo, está corrigindo o conceito. Você não tem uma alma. Você é uma alma. Da mesma forma que a Elisete lá,
uma maçã, mas ela não é uma maçã, então é o seguinte, ela não tem uma alma, ela é uma alma. Deu para entender? Irmãos, o senhor é uma alma ou tem uma alma? Eu tenho uma alma. É uma alma, diga eu sou. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Mas a questão, você tem uma alma ou você é uma alma? Eu sou uma alma. Davi, você tem uma alma ou é uma alma? Ô Davi, inteligente, hein? Quando eu cresci, quero ser inteligente mais que Davi aí. Pedro, você é uma alma ou tem uma alma? Então você vai ensinar isso. A partir de hoje você já pode ensinar que nós somos alma. Tá lá, o homem foi feito. A palavra não diz que Deus deu ao homem uma alma. A palavra diz que Deus fez dele uma alma. Agora nós vamos entender esse aspecto para entender, conciliar lá com Efésios 2, 1 a 3. No original, a palavra alma é nefesh. Diga comigo, nefesh. Se escreve N-E com C, F-E-S-H. Nefesh. A palavra nefesh, ela tem vários sentidos. Vários sentidos. Inclusive assim, os irmãos talvez certamente já ouviram falar a respeito de uma versão chamada Septuaginta. É uma versão do Antigo Testamento, que foi escrito, foi traduzido do grego, do hebraico para o grego. E no novo, na versão da Septuaginta, o que foi essa Septuaginta? Um determinado rei pegou 70 sábios judeus, separou eles em lugares diferentes e pediu que cada um deles, com uma cópia do Antigo Testamento completo, traduzisse o Antigo Testamento do hebraico para o grego. E aí, depois de 70 pessoas traduzindo o mesmo livro, quando eles juntaram, eles perceberam que era um iguaizinho, não tinha nenhuma diferença. Então, quando você ouvir falar em Septuaginta, vem de 70, normalmente tem até uma representação, né, um número romano, Septuaginta. Na Septuaginta, a palavra nefesh, ela veio com psique, que é a alma do grego. Muito bem. Como é o nome de a palavra alma no hebraico? Nefesh. E a palavra nefesh, ela tem os 4 ou 5 sentidos. Significado. Ela significa fome, sede, necessidade, apetite e garganta. Já pensou? Você imaginar que alma é isso? Quais são os signos? Quem se atreve a dizer? Repetiu o que eu falei? Fome. Necessidade, apetite e garganta. Ó. Marquei. Marca já escreveu ali. Pega aí no rascunho. Como ficou, Mônica? O que é alma? Sentido da palavra nefesh. O que você escreveu? Hã? Agora? Fala, gente. Os 5? Fome, sede, necessidade, apetite e garganta. E garganta. É o sentido da palavra nefesh. Aí, você fala assim, mas garganta? Fica estranho, né? Alma é garganta. Depois de tantos anos do Evangelho, a Cícera veio, a missionária Cícera veio aprender que alma significa garganta. Mas qual é o sentido disso? Aqui no Brasil, culturalmente falando, quando a gente fala de fome, a gente se refere sempre ao estômago. Nossa, meu estômago está se contorcendo aqui de fome, né? É uma das representações, uma forma da gente, nossa, meu estômago está roncando. O que eu quero dizer? Eu estou com
com fome. Para o judeu antigo, lá para o hebreu lá, o que representava fome era a garganta, porque é por onde passa o alimento. Então, a comida sólida passa pela garganta, o líquido passa pela garganta e o respirar também passa pela garganta. Então, o sentido da garganta é o sentido da saciedade. É por onde passa as coisas que nos saciam. É pela garganta que passa o alimento, é pela garganta que passa a água, é pela garganta que passa o ar. Amém? Um ponto aqui para fechar essa questão. E isso é importante entender, para compreender lá Efésios 2:3. Eu já falei que nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Então, se o sentido da palavra, etimologicamente falando, é fome, sede, apetite, necessidade, desejo, garganta, então, o ponto aqui é o seguinte: eu não tenho fome, eu sou fome. Eu não tenho sede, eu sou sede. Eu não tenho apetite, eu sou apetite. Eu não tenho necessidade, eu sou necessidade. Aí você fala, mas pastor, onde é que nós vamos chegar a isso? Deus, ele criou o homem para si, e ele criou o homem com essa característica. O homem é fome, o homem é sede, o homem é necessidade de Deus. O homem é saciedade de Deus. Então, existe em nós essa característica que obrigatoriamente nos vincula ao Criador. Da mesma forma que o peixe está intrinsecamente ligado à água, aquela necessidade da água é desesperador. Os irmãos já viram, né? A maioria das pessoas só vê peixe morto, né, na frigideira. Mas é desesperador você ver um peixe fora d'água, sim ou não? Quando você tira um peixe fora d'água, você tem que matá-lo, porque ele está com peixe. Já tem que abater, porque é uma situação desesperadora um peixe fora d'água. É uma situação desesperadora você arrancar uma árvore da terra. É morte certa. É uma necessidade assim, intrínseca à existência daquele ser. Então, nós, na qualidade de alma que somos, nós somos pura necessidade. Quando Davi fala assim, a minha alma tem sede de Deus, né? É porque ela é pura sede. E quando, se você pegar aí, às vezes que a Bíblia fala de alma, quando fala lá em Provérbios, a alma farta faz o quê? Mas a faminta toda amarga. Você pega no original, a palavra que você vai encontrar lá é nefesh. A alma, a fome, né? Farta, ou seja, a alma que a fome que já foi alimentada. A fome que já foi saciada. Mas a alma faminta é a fome que ainda não foi saciada. Você encontra a mesma coisa. A alma farta é a alma que já foi saciada. E a alma faminta é a fome que não foi saciada. E outras colocações, você vai ver lá, alma, é sempre nesse sentido dessa necessidade. É fome, é sede, é desejo, é necessidade, é saciedade. Nós somos isso. Pura necessidade de Deus. Por isso que existe esse clamor no nosso homem interior pela presença de Deus. Então nós falamos lá no início, agora voltando, ficou claro essa questão da alma, irmãos? Entendeu, irmão? Já pode ensinar o que é alma? Já começou ele, né? Davi já consegue ensinar o que é alma? O que é alma? Como é o nome da alma lá no hebraico? Você acabou de falar.
Nefesh. Então, nós não temos uma alma, nós somos alma. A alma é Nefesh. Alma é desejo, fome, necessidade, saciedade. E tudo isso nos inclinando a Deus, nos vinculando a Deus e nos tornando dependentes de Deus. Se tirar essa alma se separar essa criação do Criador, o resultado é morte. Aí, nós estudamos lá em Efésios 2:3 que todo esse entorno, tudo aquilo que está em volta do homem caído, né? O sistema do mundo, as influências e tal. E o camarada está ali na corrida para o inferno. Agindo através do corpo, evidentemente, né? O que aconteceu lá com a Sardes? O que é a Sardes? É a contaminação dessa alma. Depois que o homem pecou, após o homem pecar, o interior foi contaminado. Eu sempre dou esse exemplo. Imagina que isso aqui seja veneno. Está vendo o que é isso aqui? Veneno. Muito bem. Eu sou o pai do Davi. E eu falo para o Davi assim: Davi, está vendo aquele copo ali? Não toma, que é veneno. O que o Davi fez? Tomou o veneno. A partir do momento que Davi ele toma o veneno, ele passa a ter dois problemas. Quantos problemas? Dois. Um problema é objetivo e o outro é subjetivo. Qual é o primeiro problema? Objetivo. E o segundo? O problema subjetivo, vamos começar pelo segundo. O problema subjetivo é que ele desobedeceu uma ordem direta. Eu disse para ele não tomar. É claro que eu vou fazer uma massagem na orelha do Davi, sim ou não? Sim. Ele desobedeceu. Entendeu, Davi? Ah, não entendeu. Essa parte você não entendeu, né? Da massagem na orelha. Você desobedeceu? Ó, a massagem na orelha. Esse é um problema subjetivo. Ele ouviu a orientação e ele optou por desobedecer. Então, ele assumiu as consequências. Amém? Sim ou não? Sim. O Davi agora ele tem um problema diretamente comigo. Só que ele tem um outro problema. Esse problema que ele tem comigo foi subjetivo. Qual é o outro problema? É o objetivo. Qual que é o problema objetivo? O Davi tomou veneno. O que acontece quando uma pessoa toma veneno? Mas se fizer uma lavagem gástrica nele, ele pode recuperar. O que acontece? Já tomou veneno? Sim ou não? Já tomou veneno? Não, né? Não toma. Quando uma pessoa toma veneno, irmãos, qualquer coisa que você ingere, líquido, sólido, isso vai adentrar ao teu sistema, ao nosso sistema, e vai fazer parte do nosso sistema para o bem ou para o mal. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Às vezes você vê uma pessoa assim e fala: nossa, você está com uma pele estranha, pele feia. Tem a ver com o quê? Entre outras coisas, com o que está comendo. Sim ou não? Às vezes a pessoa está assim, a pele ressecada, e fala: você está desidratada, precisa tomar mais água. Adão, quando ele comeu a fruta, ele teve o mesmo problema do Davizinho ali. Ele desobedeceu uma ordem direta, que é o problema subjetivo, ficou muito sério para ele, mas ele também tem um problema objetivo, que é ele se contaminou. Agora, a árvore era venenosa? Tinha veneno na fruta? Na verdade, tinha. Não nesse sentido que a gente vê aqui. O problema é que, de qualquer forma, ele contaminou
a sua essência. Seu corpo. O seu corpo, a sua natureza, ali ele caiu, ali ele morreu. Então é o seguinte, quando Deus criou o homem, ele criou o homem espírito, alma e corpo. O espírito, ele deveria ter ascendência sobre a alma, e a alma sobre o corpo. Quando o homem ele pecou, ele matou o espírito. Todo homem que não regenerado, o seu espírito, ele está morto. É o que a Bíblia chama morto em delitos, em pecado, a morte espiritual. O caso foi o que nós falamos aqui, a pessoa está andando, está por aí, mas o espírito está morto. Está lá dentro, mas está morto. Então está como lá, está inerte. Quando o espírito ele entra nessa situação de morte, quem é que assume o comando? Quem que assumiu o comando foi a alma. Só que agora ela está contaminada. Então, o espírito deveria comandar a alma comanda o corpo, e os três servem a Deus. O espírito entrou em falência, morreu, a alma domina, a alma está contaminada, e agora todas as besteiras que o corpo vai fazer é por causa da alma que está envenenada pelo pecado. E isso é o sistema, é a SARS, é a alma contaminada, a alma que foi inflamada pelo pecado. Os irmãos, imagine assim, quando aquele leproso chegou para Jesus, né? O camarada está coberto. Alguém já viu leproso aqui pessoalmente, assim perto? Já não? Para falar a verdade, nunca vi. Hã? Nunca vi. Eu também não. Eu nunca vi. Já viu? Como é que é, irmã? Eu ainda era criança, sabe, pastor? A gente morava na roça, então eles sempre passavam assim, de acabar pedindo as coisas, né? Aí faltava assim, pedaço do nariz, pedaço das mãos, era todo enfaixado com pedaços de pano velhos, assim. Eles não desciam dos animais para não contaminar as pessoas, ficava de longe, pedia de longe, entendeu? E tinha aquele cheiro, né? Aquele cheiro forte. Deve ser uma coisa horrorosa, né? Inclusive, você não nem pode, né? Nós temos aí espalhado no Brasil. Hoje está controlado, né? Tem Já controlado, tem né? medicamentos. Tem aí os chamados leprosários, né? Então, assim, Já pode viver no meio da sociedade. não pode, porque é uma bactéria que contamina, né? O mal de Hansen, Hanseníase. Então, o que acontece? Imagine, né? Quando aquele leproso chegou diante de Jesus, destruído pela lepra, no ato de desespero, coragem e fé, porque ele não podia fazer isso. Então ele chega diante de Jesus, a Bíblia diz que ele se prostra e diz para Jesus: Senhor, se queres, bem podes limpar. Aí eu fico imaginando ali o estado físico daquele homem, né? Nesse estado que a irmã falou aí, faltando parte, músculo para todo lado, um mau cheiro, coberto de trapo. Esse estado físico, material, externo que você vê, é uma representação do estado interior da alma. É sim a alma contaminada pelo veneno, a alma contaminada pelo pecado. E é essa alma contaminada que está no comando do corpo. Então, assim, o corpo, ele obedece os comandos da alma. O que é a nossa alma? A alma e o coração não dá o sentido, né? É o intelecto, o que mais? Emoções e vontade. Intelecto, emoções e vontade é a configuração da nossa alma. Às vezes as pessoas falam assim, presta atenção nisso. Porque a pessoa faz se quiser, porque tem o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio? Quem se atreve? Direito de escolha? Oi? Direito
de escolha. Livre-arbítrio, liberdade está ali, né? Arbítrio é a opção de escolha. Agora, eu tenho para mim, que as únicas pessoas que de verdade, as 3 pessoas que de verdade tiveram livre-arbítrio, só foram Adão, Eva e Jesus. Só. Mas você fala, mas por quê? Porque o nosso arbítrio, a nossa liberdade de escolha, está contaminada. O homem, o livre-arbítrio, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ele não é liberdade para errar, é liberdade para escolher. Porque se o homem fosse livre para errar, não haveria punição, está correto? Sim ou não? Você fala, você quer? Tanto que você pega o Código Penal, não diz lá proibido matar, não existe essa lei, proibido matar. A letra da lei diz assim: matar é crime. Matar é crime. Salvo algumas exceções, matar uma pessoa faz de você, ou faz de um criminoso. Aí você fala assim, mas pastor, por que salvo as exceções? Nem todo mundo que mata é criminoso. Está correto, Pedro? Fala uma pessoa que mata mas não é criminoso. Então, no direito existe o que se chama de discriminantes putativas. Por exemplo, o policial que mata no devido exercício da função. O camarada está perseguindo um bandido, está ali, tiroteio e mata um bandido. Ele é criminoso? Não. Se for no exercício da função, não. Mas e se ele discutir com uma pessoa no bar, sacoar e mata? Sim. Então ele não está mais protegido pela discriminante putativa. Aí ele se torna um criminoso. Então, veja bem, matar é crime. Aí a pessoa, a letra da lei poderia ser, não pode matar, proibido matar. Não. Tem determinadas leis que começam assim, né? Proibido o acesso, proibido fazer isso. Matar, por exemplo, não é proibido. Porque se matar fosse proibido, ninguém poderia matar. Sob nenhuma circunstância. Sob nenhuma circunstância. Agora, a pessoa escolhe. Liberdade de escolha. Só que, no que diz respeito ao gênero humano, ao ser humano no geral, nós perdemos, irmãos, esse livre-arbítrio lá no Éden. Nós perdemos isso. O único homem de verdade que ele livre-arbítrio para dizer não foi Adão. E ele disse sim. A partir daí, ele está dominado. Pecado domina. A Bíblia diz que pecado domina. Pecado domina o homem. Pecado domina a mulher. Então, assim, liberdade de escolha só quando nós estamos debaixo da graça de Cristo Jesus. Amém? Amém? Amém. Aí o Espírito Santo vem e assim nos faz renascer, nos liberta. Aí nós estamos dentro de um princípio de livre-arbítrio, debaixo dessa graça, sim. Aí eu concordo. Mas o homem caído lá fora, fala para o pecador pegar, fala para o viciado de usar droga, fala para o. Não, irmãos. Ele está dominado, o pecado é dominador. Por causa do quê? Por causa do veneno. A Bíblia diz que a inclinação da carne é para a carne, é para a morte, é carne. E não é do soma, né? É a alma que está contaminada. É esse sistema chamado Sardes, que nos inclina para o mal, que os desejos. Agora, aquilo que era bom, que era original, está tudo contaminado. Eu já falei isso com os irmãos na aula anterior, que o pecado é uma deturpação de tudo que é bom. O pecado é uma deturpação de tudo que é bom. Nós somos almas, né, Fecha? Alma é o quê? Fome. É pecado
pecado que você nominalizar, o fundamento dele é uma coisa boa. Eu citei aqui, só para exemplificar, o pecado da gula. Comer é bênção, sim ou não? Comer é maravilhoso. Você saciar sua fome, né? E Deus ainda foi tão maravilhoso para conosco que Ele deu cor aos alimentos, Ele deu sabor aos alimentos, Ele deu cheiro aos alimentos, né? Às vezes você chega em casa e as pessoas falam assim: ah, mesmo, sabe, não estou com fome não. Aí um pouco vem a fumacinha assim, né? Aí a fome aparece na hora. Aquele bife grelhado maravilhoso, aquela pancada, a fome vem. Então Deus ele colocou cor nos alimentos. Às vezes você chega numa mesa, assim, aquela mesa colorida, né, maravilhosa, né? Diz que o prato mais saudável que tem é o prato colorido, né? Quando você tem lá o roxo, a abóbora, o verde, é o prato saudável. Às vezes a gente come com os olhos, sim ou não? Você vê aquele doce lá na vitrine da padaria, tem umas padarias, e assim, o camarada convence pelos olhos. Para quem pode enxergar bem, né? Às vezes você não está nem com fome. Às vezes você não está nem com fome, mas na hora que você vê o negócio, a gente come pelos olhos, né? Que a gente costuma dizer. Eu falei: ei, zoião, não está mais com fome. Aí, essa necessidade fisiológica do alimento, ela pervertida se torna um pecado da gula. E qual que é a ideia do pecado, que é o veneno? Quando uma pessoa ela quer ficar boa, ela toma veneno ou toma remédio? Toma veneno ou toma remédio? Uma pessoa quer ficar boa, tá doente, já fica saudável, toma o quê? Veneno ou remédio? O remédio é para quê? Para curar. O remédio é para curar. E o veneno? Para matar. Ninguém toma veneno para viver, né? Ninguém toma veneno para viver. Então o que acontece? Só que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. A diferença entre o veneno e o remédio está na... Tem gente que se mata com remédio, sim ou não? Sim. Não tem? O pessoal pega aquele frasco de comprimido e vai lá, mas morreu por quê? Morreu por remédio. Tomou lá 30 cápsulas de azepam, não sei, da Provac, da Prozac, se matou. Então, o desequilíbrio, né? Todo desequilíbrio, ele tende para o pecado. E o pecado é isso, é o desequilíbrio. O pecado é isso, é a perversão do que é bom. Transformar uma coisa que tem que ser boa numa coisa ruim. E qual que é a ideia? A contaminação da alma e, por conseguinte, a contaminação do corpo. Porque a alma só adoece, só piora. A alma só piora com o pecado. E alma e corpo, eles estão ali intrinsecamente unidos, né? Um certo autor, ele disse assim, que nós não temos um corpo e temos uma alma. A alma é um aspecto do que nós somos, assim como o corpo é também. Então ele considera assim o homem uma unidade. Então veja bem, o pecado da gula, nós já vamos caminhando aqui para o final. O pecado da gula, ele afeta o quê? Também o corpo. Também o corpo. Mas não é só o corpo, a alma já está afetada. Não é isso? A gente não costuma dizer assim: é cabeça de gordo. Não é? Tem a pessoa que é cabeça de gordo. Por que é cabeça de gordo? Porque só pensa em comida, só pensa em gordo, comer. Às vezes a pessoa faz a cirurgia bariátrica. Isso acontece com uma certa frequência. Qual que é o propósito da cirurgia bariátrica? Diminuir a fome. Mas a pessoa está tão acostumada a comer, ela não tem mais aquela fome que ela tinha, mas é a cabeça de gordo. E ela continua comendo. Não precisa mais. Não precisa. E até com uma certa frequência, algumas cirurgias, elas acabam não dando resultado, porque a pessoa, ela, assim, não é só o corpo que precisa de um trabalho específico,
cabeça também. Tem que fazer um trabalho na cabeça da pessoa. Porque senão, quem é que comanda o corpo é o corpo não precisa mais, pastor Gênero, mas a alma está lá, come, o interior está lá, come, não precisa. E a ideia é que, qual que é a ideia da diminuição do apetite? À medida que uma pessoa ela aumenta de volume, quanto mais ela aumenta, mais ela precisa comer para manter aquela massa. Mas à medida que ela diminui, ela vai precisar de menos também. Sim ou não? Sim. Tecnicamente falando, eu preciso comer menos do que um homem de 2 metros. Sim ou não? Sim. Preciso, porque assim, é como aquela velha história, né? O Fusquinha sobe a serra, né? Enche o tanque de serra, sobe a serra. E a Jamanta também sobe. Mas o tanque da Jamanta é do tamanho do Fusca, só o tanque da Jamanta. Então, o camarada que tem 2 metros aqui, 2 por 3, ele precisa mais alimento que eu. A quantidade, assim, no prato, né? Proporcionalmente falando. Por causa do tamanho dele. Então, quando uma pessoa aumenta de volume, ela precisa manter aquele volume. Mas se ela vai diminuindo, a necessidade vai diminuindo. E essa é a ideia da cirurgia. Que a pessoa não sentindo mais fome, ela vai comer menos. Comendo menos, ela vai diminuindo o seu tamanho, a sua proporção. E nessa diminuição, a necessidade também diminui. Mas na cabeça da pessoa, a alma da pessoa, prisioneira daquele pecado, estraga tudo está perdendo. Come. E não é raro, assim, infelizmente, algumas cirurgias não dão resultado porque a pessoa não entendeu. Então, assim, o pecado, que é uma deturpação de tudo que é bom, ele está aí para manchar a alma, destruir o corpo e mandar tudo para o inferno. Então, assim, a gente resolve o problema do pecado diretamente no corpo, tratando no corpo, tem que tratar a alma. Quando Jesus ele estava ali, tudo leva a crer, aqui na casa de Pedro, pregando, e as pessoas desceram com um paralítico recuperado, os irmãos estão lembrados? Desceram com o paralítico, aí Jesus estava no meio e olhou para o paralítico. O que Jesus falou para ele? Perdoar os seus pecados. Por que Jesus não falou: filho, eu te curo aqui em meu nome, levanta e vai? Porque a preocupação principal de Jesus é com a alma. Jesus ele não tem cuidado da carne como nós temos. Não obstante ele querer que você cuide bem do seu corpo. Mas ele não tem esse cuidado dele. Porque Jesus ele mesmo falou: é melhor ter medo quem pode matar o corpo e mandar tudo para o inferno. Né? Então o que acontece? Jesus fala assim: se teu olho escandaliza, não te joga fora. O braço escandalizou, não te joga fora. Pode parecer até uma figura de linguagem apenas, né? Mas a preocupação de Jesus é com a alma. Ele olha para aquele homem e ele trata do problema principal. Qual era o problema principal daquele homem? Salvação, libertação, cura interior. Aí ele diz para aquele homem: filho, os seus pecados são perdoados. Na sequência, Jesus ele cura o corpo para provar para aqueles. O que é mais fácil dizer? Porque quando Jesus fala assim: os teus pecados estão perdoados, era algo que qualquer um poderia dizer e ninguém sabia esse sim ou não. Mas tão difícil quanto era dizer: levanta da tua cama e anda. Então, para nós saberem que o Filho do Homem tem poder também para perdoar pecados, a ti te digo, toma tua cama e anda. Então é assim: ele curou o corpo, ele não precisava, porque em termos gerais o principal já tinha sido feito. Aquele homem que Jesus curou, onde é que ele está? Onde é que ele está? Diga, irmão. Cadê o homem que Jesus curou? E todos os que ele curou, onde é que eles estão? Está tudo morto. Tem alguém vivo dos que Jesus curou? Sim ou não? As pessoas que ele curou diretamente, pessoalmente, conta tudo. Até que ele ressuscitou, morreu. Mas estão onde? Quem creu? Está na glória. Amém? Amém. Amém? Amém. Porque Jesus não curou só o corpo. Jesus curou a alma, ressuscitou o espírito, curou a alma
a pessoa viveu bem ali uns anos ali, ou não, e morreu. Mas hoje essa pessoa está no céu com Jesus. Amém? Amém. Então, a gente fecha aqui com esse entendimento do que é a alma, né? E o que é o problema das artes, esse problema, essa contaminação interior, essa inclinação para o pecado, é uma alma manchada pela doença, pelo pecado, que nos inclina a fazer tudo que é ruim, e o que é ruim, em tese geral, é uma deturpação daquilo que é bom, que foi criado. O pecado é só uma deturpação de tudo que Deus criou de bom para mim e para você. Então o que acontece? A gente precisa atentar para essas questões, né? O que mata é a dose. A gente pode transformar uma coisa boa numa coisa ruim. Por isso que Paulo falou assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A gente precisa entender quando a gente tem que parar. Tudo tem que ter limite, né? Tudo tem que ter limite, porque senão as coisas boas, as coisas legítimas, elas podem virar um tropeço na minha vida e na sua vida. Tudo. Alimento em excesso, vaidade em excesso. Mas você fala, pastor, mas um pouco de vaidade não tem problema? Então, olha, o sábio Salomão diz que tudo é vaidade, né? Mas a gente precisa se cuidar, assim não. Deus não tem ninguém feio, mau capítulo sujo por aí. Então, né? Existe algo de bom, um certo nível aí de vaidade. Pelo menos se nós tomarmos a palavra vaidade, cuidado com o corpo, que é templo do Espírito Santo. Muito bem. Amizade. Até amizade. Tem umas amizades que assim, é excessiva. Tem que ter limite. Tudo tem que ter limite. Em qualquer sentido, tudo tem que ter limite. Para que uma coisa legítima não vire um pecado na minha vida e não vire um pecado na sua vida. E como é que a gente fecha isso daqui? Andai em espírito, Gálatas capítulo 5, e não cumprireis as concupiscências do quê? Que é a sardes. Não é a concupiscência do corpo, é a concupiscência da sardes, do sistema, que é a influência que está ali trabalhando. Então, assim, quando uma pessoa faz, quando uma pessoa peca, é porque o interior dela está agindo nesse sentido. E o homem interior ele precisa estar sempre trabalhado em oração, em temor, em tremor diante de Deus. Porque o corpo ele só vai obedecer o que o seu coração mandar. E um coração na mão de Deus, um coração convertido, um coração regenerado, ele anda em obediência, em temor e em tremor. Amém? Amém. E nós vamos encerrar o assunto por aqui. E na próxima semana a gente começa aí então a tratar lá já do versículo 4 de Efésios capítulo 2. Quero crer que nós já falamos o suficiente sobre esse assunto aqui. Se tiver alguma dúvida, depois me chama no particular, pastor, a gente quer entender um pouco mais, a gente continua explanando, mas acho que já dá de bom tamanho. Na próxima aula, dá isso vai dar uma lição, né, mano? Tá? Vai fazer uma revisão daquilo que ouviu hoje. Davi vai virar professor de escola de qualquer jeito, não precisa contar. Irmãos amados, nosso final de semana, então, nós temos aí amanhã, sexta-feira, né? Quero crer que tenha a programação das irmãs às 15 horas, como a gente tem. E domingo nós estaremos aqui às 16 horas em nossa escola bíblica. Amém? Amém. Algum aviso, irmão? Sim. Então nós temos a nossa assembleia. Está dentro do programa, mas é importante que todos os irmãos venham, né? Os irmãos que estão nos acompanhando na live aí. Domingo é a nossa assembleia regular, ordinária. E é um momento aqui que nós tratamos assuntos internos, os importantes. E às vezes a pessoa ela não vem e é tratar algum assunto, e a pessoa fica questionando. Né? E assim, tem direito de questionar quem está presente, quem participa, né? Para acordar ou desacordar sobre determinado assunto. Amém? Amém. Obrigado, pastor Jeff, pelas suas considerações finais e encerramento. Muito bem, irmão. Amém. Agradecendo aquele que estava para o seu lado, creio que você foi bem instruído, não é?
e vamos guardar no coração aquilo que recebemos do Senhor. Amém? Quem ainda precisa de oração, levante a mão, também do seu lado. Pai Celeste, nós te agradecemos pelos momentos que vivemos na tua casa, onde estamos, Pai. Muito obrigado pela palavra, pelos louvores, e que o Senhor continue nos abençoando com muitas e muitas instruções, Pai. Agora abençoa também aqueles que estão em seus lares, que precisam da tua intervenção, Pai, seja qual for a sua necessidade. Quero lembrar também da nossa irmã Adriana, filha da irmã Matilde, pastor Luiz. Senhor, com providência, também os céus, completa a obra, cubra aquele que também passou por um momento que precisou do teu socorro e dos médicos, abençoa todos que estão conosco, prepara-nos para o restante da semana, Pai, e que assim possamos continuar na tua presença. Oramos assim e te pedimos esta bênção para todos cujas mãos estão levantadas, buscando de ti o socorro e ajuda. Eu oro em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga. Amém. Vai encerrar em nome de Jesus.